Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Transformando Karmas em Dharmas. Muito obrigado pelos likes, pelas inscrições que está tendo, pelos comentários, estou muito feliz. Às vezes a pessoa ela assiste a entrevista, mas esquece de dar um like e o YouTube precisa disso, é engajamento. Então eu sei que é cansativo, todo episódio eu venho e peço, mas a gente precisa para passar para outras pessoas, para chegar no maior número de pessoas possíveis, né? Recadinhos, agradecer o apoio da Santo Sonho Colchões, que está ajudando a gente aqui no canal. Tem uma promoção incrível deles, comprando o colchão você ganha o box, corre lá, tem o QR Code que está aqui na telinha, aí você vê onde que tem a loja mais próxima da sua casa, é uma rede de colchões muito bacana, eu indico, e a gente gasta dinheiro com tanta coisa, né, e na hora de dormir, que é o lugar que a gente descansa, tem a paz, a gente não dá muita importância. Então vão lá, que vocês vão ser bem atendidos. E hoje eu estou aqui com uma convidada ilustre, chamada Márcia Bernardes, uma história linda que eu soube um pouco pelo pessoal da produção aqui, a Pub, que me indicou. E eu convidei ela, a gente trouxe ela aqui para contar. Ela vai contar desde o comecinho, é uma história que, se não servir para você, vai servir para outras pessoas, porque às vezes a gente escuta e fala, ai, meu vizinho está precisando, e passa para ele. Essa é a intenção do canal. Então, bem-vinda, Márcia, muito obrigada. Obrigada. E aí ela vai dar um início assim contando desde a infância, adolescência, tudo o que aconteceu. Eu vou deixar ela e algumas horas eu vou interromper e fazer as questões, tá? Pode começar, uma obrigada. Sim, você fala desde a infância, desde quando eu me entendo por Sim, gente. 10, mas porque mais pequenininha a gente não lembra, né? Você Lembro. lembra? Eu não lembro muita Um dia coisa. minha mãe falou assim pra mim, eu falei assim, nossa, eu lembro que eu estava dentro do tanque e eu vomitei e tinha uns, porque eu não gosto de macarrão alho e óleo. Sim. Eu falei, eu me lembro de uns macarrão, assim, só que aqueles macarrão tinha perna, mexia, e ela falou assim pra mim, como que você lembra disso, sendo que você tinha 2 anos e meio, 3 anos? Aí eu falei, pois eu lembro até a roupa que eu tava vestida. Sim. O primeiro abuso que eu sofri, eu tinha essa idade, porque ela deixava a gente na casa de uma mulher, e essa mulher, ela cuidava da gente, então eu lembro bastante coisa da minha infância. Sim. A infância, ela é um pouco longa, né? Mas ela. Primordial, né, para algumas coisas, né? Então, as pessoas falam assim: a cadeia não te traumatizou? Aí eu respondo: não, a cadeia não me traumatizou, mas a minha infância sim. Porque hoje eu sou mãe, né? Tenho uma filha de 5 anos, autista, inclusive, e um filho de 19 anos. Ontem mesmo eu estava com ele. Ele mora em Cotia agora, ele não mora mais comigo, porque ele trabalha. Ele conseguiu um trabalho, ele foi viver a vida dele sozinho do jeito que ele quer. Eu tô implorando pra ele voltar, vamos ver, né? Mas ele tá lá. E eu falo que eles, né, é o meu maior. A minha mãe, no caso, é meu maior exemplo do que não ser Sim. com eles, né? Pra mim não cometer os mesmos erros que ela. Porque a estrutura familiar, ali, o pai e a mãe presente, ele tem um impacto nas decisões que você vai tomar no futuro. Sim. Isso não sou só eu que tô falando. Se você assistir as entrevistas de mulheres que passaram pelo sistema, todas elas começam assim: meu pai e minha mãe eram separados. Meu pai me abandonou, ou minha mãe me abandonou. Todas, é Sim, ou impressionante. apanhava, ou eles usavam droga na nossa frente, bebiam, tem tanta coisa, né? Os casos, assim, que tem o índice maior não é esse. O índice maior é o abandono paterno. E o materno já é menor, mas o paterno é maior. A ausência ali, né, Sim. do pai te ensinando o que é certo, o que é errado, ou o excesso da paternidade muitas vezes também, só que cada um ali vivendo a sua vida e acabava influenciando na vida da criança, né? No meu caso, o meu pai, ele não era muito presente, a minha mãe era bem negligente. Mas eram casados. Era. Tá. Era casado. Minha mãe bem negligente, ali eu fui crescendo dentro de um ambiente de abuso físico, porque eu apanhava muito, psicológico, porque eu ouvia muitas palavras que eu acho que uma criança não deveria ouvir. É, olha, todo tipo de abuso que você imaginar tinha ali. Sexual também, porque eu sofri vários abusos. E teve um que me marcou bastante, que foi do pai do filho do meu irmão, que era amante da minha mãe. Ele falou, quando ela soube, ela disse assim: mas como que ele olhou pra você e não pra sua irmã, que ela é mais bonita que você?
Nossa, mais O uma. questionamento dela não foi como ele teve coragem de fazer isso, e sim porque ele fez. Comigo e não com a minha irmã. Sim. Mas o pedófilo, ele busca aquela criança que é mais vulnerável no lar. E ele não era besta, ele viu tanto que tipo, eu apanhava, o tanto que brigavam comigo, o tanto que eu era excluída. Ele via. E aí você... Aí ele pensou, essa é mais fácil de eu chegar, né? Exatamente. E quando ela soube, o questionamento dela foi esse. E ainda por incrível que pareça, mesmo ela sabendo de tudo, ele ainda teve algumas oportunidades dele estar lá na casa dela, meu filho já grande, e ele chegar, e todo mundo sabe dessa história porque eu contava pra todo mundo, e ela virar, por exemplo, pro meu filho, que tinha ali seus 12 anos, e dizer assim: tudo que ele fez com a sua mãe foi porque ela quis. Mas eu tinha 12 anos de idade, Márcia, né? Quando isso aconteceu. E teve uma vez até que ela comentou assim que... Ela comentou isso no TikTok. Que eu era aliciadora de homens casados. Como que uma criança de 12 anos de idade pode ser aliciadora? Não tem maturidade pra isso, né? Nem malvadez, né? Nem nada, porque não tem essa malícia, entendeu? A função do pai e da mãe é cuidar dos seus filhos, é ensinar o que é certo, o que é errado. Esse é o dever moral de um pai e de uma mãe, né? Muitas pessoas, Márcia, não falam pra mãe e pro pai porque sabe que eles não vão ficar do lado da criança. E guardam, entendeu isso? E aí espelha na adolescência. Exatamente. No meu caso, foi mais um abandono mesmo ali, sabe? O meu pai, eu acredito que se ele soubesse, ele teria tomado alguma atitude. Porque eu lembro que teve uma vez que ele chegou em casa que ele falou assim: lá nas obras os peões estão falando assim, que fulano come a mãe e a filha. E eu sabia que ele estava falando a verdade. Porque ele realmente, esse senhor, ele se envolveu com a minha mãe, mas ele não se envolveu comigo. Sim. E minha mãe, na posição de mãe, ela não me defendeu. Ela acreditou nele, mas não foi só ele, foram vários. Aí veio a adolescência, sempre ali, sabe? Hoje eu posso ter o que eu quero. Ontem mesmo eu queria uma máquina de lave e seca, porque tá frio pra cacete. Sim. E aí eu Demora pra virei pro meu marido e falei assim: vamos comprar uma lave e seca. Em outros tempos ele diria assim: nem pensar gastar dinheiro com isso. Mais de um tempo pra cá, eu falo que eu reeduquei ele. Então eu falei pra ele: vamos comprar uma lave seca. Ele falou: vamos sim, vamos lá, não Já não sei é o um quê. problema, né? Que antigamente Não. seria, entendeu? Não, hoje ele é outro homem. Hoje mesmo eu tava saindo, tava chegando uma cama king. Que ele comprou porque tá frio. E aí eu falo assim pra ele: eu não vou dormir aqui embaixo, não, vou dormir com a Mirella, porque assim, tá muito frio. E eu tenho medo dela ficar acordando. Aí a cama é pequena. Aí ele falou assim: então vamos comprar uma cama king, porque dela dorme com a gente, se caso ela acordar. E ele foi lá e comprou, mas ele não era assim, ele se tornou assim. Eu fiz, né? No caso, ele se Já vai tornar assim. moldando, né? Isso, eu falo que eu. Ai, como que é aquele negócio que o padre faz na casa lá? Que fica passando um negócio. Defumar, não é? Exorcizar. Exorcizar. Eu falo que eu exorcizei ele. Que ele hoje é uma pessoa melhor. Sim. Mas voltando ali na infância, Você na sua casa de pequena, vou te falar porque eu senti isso. Eu olhava todo o cenário que era, independente de bater, de xingo, eu olhava aquele cenário, Marcia, eu olhava pra todo mundo, falando, eu não pertenço. Você sentia isso que você não pertencia àquilo, àquele Sim. lugar? O tempo todo eu falava isso. Então, esse episódio da máquina, porque quando eu era criança, eu queria as coisas, eu não tinha. Tipo, eu não tinha uma roupa pra ir pra escola. Uma boneca, como todo mundo ganhava, né? Isso, não, eu escutava assim: ué, você não quer namorar? Por que você quer boneca? Tipo assim, em vez de manter ali aquela essência de criança, não, era isso que eu ouvia da minha mãe. E por que você quer boneca, sendo que você quer saber de namorar? Quem quer saber de namorar não brinca de boneca. Ela falava desse jeito. Nossa, tinha muita coisa assim, coisas básicas, sabe? De você não ter. Eu lembro que uma vez eu não tinha absorvente, eu era muito pequena, geralmente a menstruação vem em torno dos 12 para 13 anos, né? Se for antes dos 12, acho que é precoce. Uma coisa assim que tinham me explicado na época. E não tinha absorvente, tipo, minha mãe nem aí. Aí eu tive que pegar um pano, cortar, tipo, pra fazer um absorvente, sendo que eu tinha minha mãe ali, ela não se preocupou. Tipo, não, minha filha, nossa, deixa eu arrumar um absorvente pra ela. Porque a minha filha hoje, quando ela pede uma bolacha, ela olha pra mim e só fala assim: mamãe, quer batata? A gente larga tudo que tá fazendo, coloca ela no carro, então vamos lá no McDonald's pra você comer uma batata.
Ou então tenta convencer ela a comer uma coxinha, pra não ficar viciada só na batata. E eu falo assim, cara, um absorvente, meu, que na época era tão barato. E ela não tava nem aí, tipo, ela não se portava, ela não tinha esse cuidado de mãe. Só que fora isso, foram vários episódios que aconteceu, assim, que, nossa, é traumatizante. Mas os que mais me marcaram, fora esse, eu lembro, eu fui gravar para o meu documentário, e aí lá eu conto com mais detalhes, porque é um tempo maior, então você consegue trazer mais detalhes. E eu consigo anexar foto, imagem, depoimento e tudo mais. E eu lembro que na faculdade veio a formatura e eu não tinha alguma coisa em mim que dizia assim, ai, larga isso pra lá que quero formatura, só quero saber de pegar meu diploma e tchau. Porque eu queria fazer um curso de pós e eu queria logo o diploma pra fazer a pós. E eu não tava, eu particularmente não estava empolgada com a Uma festa, formatura né? ali e Assim. tal. Só que eu achava aquilo estranho, porque o curso de direito, a formatura costuma ser um evento, né? Sim. É uma coisa bem E é uma conquista, marcante. né, Márcia? Isso. E aí eu só agendei as fotos. Eu agendei o ensaio eu fiz. Nesse dia minha filha deu uma crise no Museu do Ipiranga, quase derrubou o museu inteiro. Foi tenso o negócio, que o Ricardo queria até, meu marido, né? Queria até reagendar o ensaio, porque ele falou, nossa, a Mirella destruiu o ensaio. Por causa de um apito que o segurança deu, nossa, aquilo ali Sim, já é o acabou. fim do mundo, eu sei. Exatamente, ela chorava muito, mas ao mesmo tempo ela queria ficar comigo. Então, entre as fotos e ela, eu queria ficar com ela, porque eu vi que ela não estava bem. E eu não sabia por quê. Aí eu fui gravar pro documentário. Aí quando eu comecei a gravar, que chegou na parte do depoimento da minha amiga de infância, que a gente é amiga, hoje eu tô com 39, a gente é amiga há 34 anos. Porque eu conheci ela com 5 anos no prezinho. Então ela viu tudo que você passava, né? Então, aí Tudo. ela foi. Aí quando ela foi dar o depoimento dela, que ela falou assim: a Márcia não tinha nem roupa pra ir pra escola. Que daí a gente foi lembrando, ela falou assim: lembra da formatura que sua mãe não deixou você fazer? Aí eu fui contar dessa parte, eu me lembrei, nossa, eu passei uma semana que eu só chorava. E o meu marido falava assim, mas por que você tá chorando, meu? Já foi, a vida mudou. Eu falo, meu, por que minha mãe era o demônio? Eu ficava, né? Tem gente que tem filho, mas não é mãe, você entende? Entendo. Coloca no mundo, mas não tem aquele sentimento. Eu posso te falar que eu, antes de ser mãe, eu sou uma pessoa e depois outra. Você também, eu acredito nisso. Porque transforma, né? Sim, só que hoje, com o conhecimento que eu tenho hoje, eu tive uma mãe que ela era narcisista. Nos piores momentos da minha vida, ela se fazia presente uma boa mãe, é onde você confiava, se aproximava, mas era sempre nos piores momentos. Nos bons momentos, ela se revoltava. E eu demorei muito para entender o que era, o que é na verdade ser uma mãe narcisista, o que é você ser uma pessoa narcisista. Eu demorei bastante para aprender e descobrir o que era isso, porque vídeo de rede social são dizeres popular que as pessoas conhecem. Agora você estudar sobre o tema, você ter um conhecimento ali com propriedade sobre o tema já é outra coisa. Então eu fui estudar isso, porque eu acreditava que eu vivia um relacionamento narcisista. Mas não, eu não vivi um relacionamento narcisista, não. Eu que era perturbada mesmo. Mas agora já deu uma melhorada. E esse episódio da formatura, a minha mãe, eu repeti de ano, repeti a oitava série, que foi no ano de 2000. Eu estava migrando da infância para a adolescência. Nesse período, eu conheci um rapaz, que ele era bandido, roubava moto. E ele foi preso, foi pra FEBEM, ficou uns dias na FEBEM, saiu. Só que eu fiquei muito apaixonadinha por ele. E minha mãe não deixou eu namorar com ele. Tá certo ela mesmo, porque ele era, né? Imagina, um menino roubava moto, eu com 13 anos. Carente, sem pai nem mãe, alguma merda ia dar disso daí, né? Acabar gostando dele, né? Porque é onde você tinha o respaldo, entendeu? Exatamente, mas isso aí ela não foi errado. E aí eu repeti de ano. E esse ano foi um ano que eu chorava muito. Foi o ano que eu tentei me matar. Sou uma criança com 13 anos de idade tentando se matar. Nossa, Porque você tinha 13 não, 12 para 13 eu tinha. Porque eu fiz 13 em setembro daquele ano, do ano de 2000, que diz que tinha a virada do milênio. E era uma época que, tipo assim, na escola eu apanhava muito das outras crianças. Todo mundo queria arrumar briga comigo. Todo mundo criava ali situações comigo que eu não entendia. E eu ficava ali sempre chorando, chorando, chorando muito sozinha. E ninguém olhava pra mim. Nem em casa, nem na escola, nem ninguém. Ninguém, era como se eu não existisse. E foi uma das vezes que eu tentei me matar, mas não deu muito certo, não. Graças a Deus. E aí, veio o ano de 2001.
Então, neste ano, eu faria o 8º ano. E faria a formatura, E só que você faria repetiu. formatura, só que eu repeti. E aí a minha mãe tinha me dado um vestido lá e falou assim: você vai com esse vestido aqui pra formatura. Aí eu falei, mas eu repeti por conta das faltas. Aí ela brigou muito, me bateu, me espancou. Só que a minha irmã, mais nova, vivia repetindo. E ela eu só sabia olhar pra minha irmã e assim, que ela tem problema. Então, tipo, minha irmã tem problema, podia repetir. Mas eu não podia repetir. E aí eu repeti de ano, e eu já odiava aquela escola. E aí eu fui para uma outra escola. E nessa outra escola, tentaram fazer a mesma coisa comigo, de ficar me batendo e tudo mais. Só que lá eu reagi. E eu lembro que quando eu reagi, o diretor não deixou ninguém separar a confusão. Inclusive, a mãe do meu marido foi professora nessa escola e foi minha professora. E, inclusive, quando eu falei da briga, ela até lembrou na época. E lá eu tive que reagir. E aí eu passei de ano e ia ter a formatura da 8ª série. E aí eu escolhi o meu padrinho, peguei 5 convites, chamei os amigos ali. Meu pai mandou eu escolher o vestido. Eu lembro que era um vestido vermelho, frente única, porque eu tava com 14 para 15 anos, né? Naquela época, você imagina, né? Tudo durinho, peitinho durinho, cinturinha fina, que eu sou bem acinturada, então coloquei o vestido, fiquei parecendo uma boneca. E a sandália eu fui junto com essa minha amiga Carol, né? Que é a É sua amiga até hoje, isso, né? que vivenciou tudo e tudo mais. Fui junto com ela, escolhi o vestido. Ela falou: Nossa, tá lindo esse vestido, que não sei o que, marcou bem seu corpo. Fui lá e escolhi a sandália. Cheguei em casa e falei: Pai, o aluguel do vestido é R$ 60. E a sandália, acho que era R$ 40, R$ 30. Tipo, era um valor que naquela época era muito dinheiro, mas que hoje não é nada, né? Porque isso que eu tô te contando é de 2001. Do ano de 2001. E aí ele falou, tá bom, quando que é a formatura? Aí eu falei, ele falou assim, não, na semana da formatura o pai dá o dinheiro. Porque ele apesar das negligências dele ali, do alcoolismo, de não querer saber De dos problemas, filhos e nem nada. dos filhos, de problema nem dos filhos, Mas na parte financeira ele era presente. não também. Também não. Mas do nada ele virava e ele tinha esse comportamento dele aí de dar as coisas, entendeu? E aí ele pegou e falou, tá bom. Aí chegou na semana, eu escolhi o meu padrinho, que era um rapaz bonito, que, nossa, parecia o Reinaldo Giannichini. Um menino de tão bonito. Até ela, quando viu ele, falou assim: Nossa, que rapaz bonito, parece o Reinaldo Giannichini. O nome dele acho que era Rogério, uma coisa assim. Eu tinha conhecido ele num casamento, mas era um rapaz bem bonito. Eu falei: vai ser esse mesmo que eu vou levar. E aí, quando ele ligou em casa pra falar comigo, ela não deixou falar com ele. Aí eu falei: Então, meu padrinho vai ser meu pai. Tá ótimo, meu pai. Meu pai vai comigo, aí pelo menos, né? Eu na minha cabeça, vai ser meu pai, vai ser bom que eu vou viver um momento com ele, coisa que eu não tenho. Chegou no dia, ela não deixou eu ir. Na festa? Aham. Meu Deus. Não deixou eu ir na festa, não deixou eu ir na formatura e falou que formatura era só na faculdade. Não deixou eu ir. E eu lembro que eu chorei muito, mas meio que travou aquela memória, assim. Eu acho que é porque era uma coisa que eu sofri muito. Porque tava tudo pronto, assim, sabe? Eu dei convite para as pessoas. No outro dia, eu tento lembrar para quem que eu dei convite, porque eu falei que na formatura da faculdade eu ia dar. Para essas mesmas pessoas. Só que eu não consigo lembrar. Que pra quem foi que eu dei. Eu sei que as pessoas falaram, a gente foi lá e você não tava. Eu falei, minha mãe não deixou eu ir. E todo mundo dizia, sua mãe não deixou você ir? Eu falei, não. Não, Não se você não deixou. contar, ninguém acredita, porque é inacreditável, né? É muita ruindade. Ou tinha alguma coisa com você ali que, né? Era dela isso. Sempre foi assim comigo. Se... Hoje não, porque hoje eu não permito mais. Mas se você chega ali e fala, a Márcia não presta, a Márcia é isso, a Márcia é aquilo, ela te ajuda. E se você chega falando coisas boas sobre mim, ela já começa a falar mal. Entendeu? Porque, tipo, ela não aceita. Agora, se eu tô num momento difícil, onde eu sou um nada, exemplo, aí nesse momento ela é uma mãe. Entendeu? Aí ela é uma boa mãe, ela é uma excelente mãe, sabe? E então, voltando ao assunto da formatura, ela não deixou eu ir. E eu fiquei tão mal, sabe, com aquilo. Só que, quando eu me formei, ela falou assim: eu queria ir na sua formatura. Eu ia. Qualquer coisa eu compro o convite, ela falou. Da faculdade Da já, né? faculdade, né, de direito. Eu falei, nem a pau. Não fiz a formatura, mas também ela não foi. E aí eu não quis, sabe? O meu marido falou que era errado, que eu deveria fazer, porque era um momento meu. E eu falei assim: antes, há um ano atrás. Mais de um ano atrás, porque foi em 2023 ali, até dezembro de 2023, eu era do conflito. Eu era da briga, da confusão. Se falasse um A pra mim, você ia ouvir um abecedário inteiro. Depois que eu comecei a ficar medicada com tarja preta, o meu cérebro ele começou a entender
um pouco sobre as coisas, sobre as pessoas, sobre o comportamento delas, sobre o que vale a pena você brigar e o que não vale. O meu médico, falar pra você um pouquinho desse negócio do remédio, é o seguinte, ele falou, é a mesma situação, Márcia, que a gente tem. Por exemplo, pegou fogo na casa, ó. Só que medicado, você não vai ver assim, você vai ver assim, ó. Então você não vai, você entendeu? Esse é o start do remédio. E, nossa, é Exatamente. outra vida, né? Sim, então, tipo, hoje eu não crio um conflito com eles. Também não corro de um. Mas eu evito. Eu deixo eles lá no mundo deles e Mas eu no vale sua meu. paz, né? Exatamente. Tanto que eu moro numa cidade, eles moram em outra. Eu não participo de festas, eu não participo de nada. Eu não tenho aquele convívio ali, entendeu? Mas se eu fizer uma, vem. Ah, Como sim. aconteceu do aniversário da minha filha. Só que eu também, eu procuro impor um limite ali, sabe? Porque eu fico pensando, já pensou, eu sou kardecista, já pensou se vai morrer todo mundo, aí voltar todo mundo pra mesma família? Ah, não, aí eu desisto. Se Eu a vou gente dizer, não quero mais. também sou, e se a gente não resolve aqui, vai, né? Entendeu? Exatamente. Então, Então eu evito esses conflitos, sabe? Porque hoje eu entendo que não vai mudar. não vai. É você que tem que mudar. Só que, ao mesmo tempo, eu penso assim: meu marido, ele era um vagabundo. É, tipo, ele não tinha amor pelos filhos, ele gastava dinheiro só com ele, mulher pra ele, ele não tinha respeito, ele não valorizava, ele não tinha nenhum tipo de sentimento, sabe? Ele traía com frequência, seja quem fosse, desde a primeira até a última que sou eu. Ele nunca foi um cara assim de cuidar da família. E eu ali, com a maior paciência do mundo, fui ali, fui criando. Aí tem quem diga assim: Você foi você lapidando, não né? é mãe de homem crescido, mas eu acreditava na família, e eu queria ter uma família. E Deus me deu uma filha com ele. Então o que eu ia fazer? Eu ia abrir mão da família que eu poderia ter por causa de ditados e crenças populares das pessoas, ou eu ia cuidar da minha família? Teve uma hora que eu desisti mesmo, que eu falei, ai, nem eu tô aguentando mais. Só que daí depois teve eu falo que o remédio mudou minha vida por conta disso. Porque daí você começa a analisar as coisas, aí você vai cuidando dali, você vai se cuidando mais, você vai se posicionando mais sobre a vida. Eu comecei a enxergar coisas que eu não via antes. E aí aquele marido que eu tinha antes, hoje ele é outro, hoje ele me admira. Hoje os olhos dele brilham quando ele vê eu, né, na situação que eu tô hoje. Então, ele fala pra mim, ele fala assim, nossa, ainda bem que você não desistiu da gente. E junto a gente vai conquistando as coisas, sabe? Eu falo pra ele, pô, a gente não tinha nada e hoje a gente não é rico, mas a gente tem um básico, sabe? Outro dia eu tava com meu iPhone, eu tinha um iPhone 13 Pro Max e eu não sabia gravar nele. Aí ele esquentou. E pra mim, o celular tinha quebrado. E eu entrei em desespero, que eu falei assim, e agora? Como que eu vou fazer? Que eu vou ficar sem celular? E eu crio conteúdo, que não sei o quê. E eu preciso de um lapela. Ele falou assim, então vamos comprar um lapela. E saí de casa, fui comprar o lapela pra esquecer o problema do celular. Chegou lá, ele comprou um outro celular pra mim, que foi eu tenho o 16 Pro Max. Eu falei pra ele, eu não tenho dinheiro, meu filho, nem dando né? Eu vou conseguir comprar um desse aí. É muito E ele, caro. não, eu venho que eu vou te ajudar, eu sou seu marido, eu tenho que te ajudar, eu tenho que te incentivar. Você tendo as suas coisas, você vai chegar onde você quiser. Olha pra você, ele, tipo, hoje ele valoriza. E eu tiro isso e eu fico pensando, por que a minha mãe não cuidou do meu pai? Por que ela não fez a mesma coisa? Quando ele era negligente, chamou ele, conversou, tentou correr também junto com ele, sabe? Mostrar pra ele que ele tinha uma família, sabe? Para não perder aquilo. Meu, era muita criança, nós somos em 5. Sim. Um de cada Mas pai. talvez para ela não fosse importante naquele momento, ela não fazia questão da família, dele ajudar, sei lá, ela devia estar num outro momento, porque a gente como espírita sabe que isso daí é, como que se diz? É um patamar, assim, por exemplo, ai, eu sei que isso é certo e você sabe, fala, não, isso é errado. Mas depende da experiência. E ela talvez naquele momento não tinha experiência. E ela mesmo te maltratando, é o que tinha para ela, é o que ela tinha para te oferecer, você entende? Ela não tinha. Hoje você tem uma cabeça que demorou para você chegar. Então é maturidade, esqueci a palavra aquela hora, mas é isso. Naquele momento ela não tinha aquela maturidade. Mas aí fala, ah, e o amor? Vai, ela não era madura, mas e o amor? Não tinha também. Eu não vejo dessa forma, não, porque eu via muito amor nos meus irmãos. Ah, a Muito diferença com amor. você. Nossa, um excesso de amor, assim, com eles, que eu olhava e falava, por que ela não é assim Ah, então era comigo? com você mesmo. Teve uma vez que eu sonhei que eu e ela era amiga.
em outra vida, que nós duas éramos amigas, e a gente brigava pelo mesmo homem. E a gente brigava muito pelo mesmo homem. Nessa vida, aconteceu um episódio muito parecido do meu sonho, só que esse homem não era nada dela, era um amigo do meu pai que eu tinha me aproximado, mas ela tinha sentido interesse por ele. Ah, Só que ela sim. era casada com meu pai, né? É. Então não vai ter interesse pelo rapaz. E no final, acabou que ele até cortou laços com ela, e eu lembro que uma das falas dele foi que panela velha, não se descarta, uma coisa assim, tipo, diminuindo ali ela, né? Só que ela tinha um ciúmes, uma encrenca, assim, por ele, nossa, desesperadora. Acabou que ela perdeu a amizade. Eu ainda mantive amizade com ele durante muitos anos. Hoje ele é falecido, mas acabou que perdeu a amizade. E aí foi onde eu falei assim, minha mãe tem uma disputa dela comigo. E eu sempre dava munição pra essa disputa. Só que tinha discussões dela, por isso que eu falo, a cadeia não me traumatizou, mas a infância, assim, dela gritar assim, sua vagabunda, sua vadia, sua puta. Eu era uma criança. Sim. Como que eu poderia ser Eu tudo escutei isso? isso muito do meu pai, mas quando bebia, entendeu? Uhum. Mas nem meu pai, quando bebia, falava esses nomes. O meu falava. Não, o meu não. Meu pai, quando bebia, ele ficava rico, sabe? Ah, sim. Ele era milionário quando ele bebia. Já a minha mãe, ela não fazia o uso de nenhuma bebida e ela E falava. ela falava. E essas palavras, pra você falar pra uma criança, tipo, não é legal. Isso traumatiza. Ela sempre dizia que que eu era um nada, que eu ia ser um nada. Ela sempre falava essas coisas pra mim. E essas coisas, a fala do outro tinha muito impacto na minha vida antigamente. Dependendo da ofensa que fazia, já remetia o que eu sofria na infância e eu já pegava aquilo pra mim. O começo mesmo do meu podcast, eu tomei muito hater, mas assim, num nível. Nossa, mas num nível assim que eu ficava, sabe, deprimida, que eu falava assim, meu, olha o que tá fazendo comigo, eu não fiz nada pra ninguém. Eu tô fazendo esse programa pra ajudar pessoas, tô colocando carinho, e vem esse pessoal e é ruim, ai, você não sabe o que você tá falando, ai, né? Exatamente, tipo, eu não faço mal pra ninguém e tal. Só que um pouco desse impacto que tinha na minha vida vem da minha infância, das coisas que eu ouvia o tempo todo. Tipo, as minhas irmãs sempre eram melhores que eu. Só que hoje, lá em casa, se for fazer uma análise, a que não prestava, a que não valia nada, é a que é mais bem sucedida do que eles, entende? E eu olho assim e falo, meu, eu tenho a minha casa com o meu marido, eu tenho. Na garagem a gente tem 2 carros, uma moto. Eu olho pra ele e falo, vamos comer fora, vamos, isso não vai causar um arrombo no final do mês. Tem seu podcast, Exatamente, né? tem meu podcast, tem um escritório num lugar onde eu falei assim, nossa, um dia eu vou ter um escritório aqui. E eu tive. Tipo, eu escolhi a sala, ela veio prontinha, mobiliada, sabe? Que era de um outro advogado. Os móveis não existem por aí, porque a filha dele desenhou para aquele Exclusivo, lugar, né? são coisas exclusivas. E ele falou isso pra mim, ele falou assim, olha, vai ser legal você fazer o seu podcast aqui, porque só os móveis são exclusivos e ninguém tem. Olha E que eu bacana. comecei a falar, tá vendo, meu? O universo, ele traz pra você aquilo que você joga pra ele. Era o que eu falava muito. Só que tudo isso as pessoas diziam que eu não seria capaz de ter. E eu deixava também isso influenciar muito. A minha infância, talvez, se eu tivesse tido o cuidado de um pai e uma mãe presente, eu nunca tinha ido me associado ao crime. Nunca. Eu entendo, assim, que quando o pai e a mãe vê que o filho tá muito isolado, muito sozinho, é um momento que ele tem que intervir e perguntar o que tá acontecendo. Por que você tá dando tanto trabalho assim? Porque só hoje eu briguei com você tantas vezes. Por que você tá me dando tanto trabalho? O que tá acontecendo na sua vida pra você tá tendo esse comportamento? E isso não aconteceu comigo, mas eu via com as minhas irmãs isso acontecer. Eu via o cuidado que as minhas irmãs, de eu não ter, por exemplo, uma calça para ir para escola, mas a minha irmã tinha um guarda-roupa cheio, assim, de fileiras de roupa. E tá tudo bem, e tudo certo. E eu não. E se eu reclamasse, ainda eu ouvia esses nomes feios, sabe? Ela. Eu brigo, quando eu brigo, eu discuto com alguém, eu não uso esses nomes porque vem muito ali da infância, sabe? Eu falo que eu tenho muito gatilho. Muita coisa aconteceu. E quando eu fui fazer os testes neurológicos para eu descobrir se eu tinha
se eu era autista, por causa que a minha filha é autista, né? E também porque eu tinha como é que eu posso explicar? Eu tinha algumas sequelas da cadeia. Silêncio, eu não aguentava silêncio. É, a minha cabeça, às vezes, você tava falando comigo, você tá aqui conversando comigo um assunto muito importante. Aí do nada eu olho pra lá e aí eu do nada começo a falar de uma coisa que não tinha Mas nada isso a é do ver. TDAH Não mesmo, tinha né? nada a ver com esse E eu já tava numa conversa com uma pessoa, assim, bem. Que ela já veio até aqui, inclusive, que é a Simone Savazano. A gente tava num assunto super importante. E aí, do nada, eu comecei a reparar nos móveis dela. E ela virou pra mim e falou assim: Meu, você procura um especialista que você tem alguma coisa. Porque não é normal, a gente tá conversando de uma coisa super importante. E você do nada vem falar dos meus móveis. Tanto que eu cheguei em casa e fiz uma decoração muito parecida com a dela, só que branca, sabe? Então, tipo assim, eu falei, não, deixa eu procurar. E aí lá, quando eu fiz os testes neurológicos, né? Eu descobri que eu tenho FIB, que é a função intelectual borderline. Sim. É função intelectual borderline. E eu tenho TDAH. E eu tenho transtorno de personalidade esquizoide. Aí, olha que engraçado. O FIB, que é a função intelectual borderline, ela te dá uma limitação de um QI de até 88%, que não chega a ser um retardo mental, Sim. mas você tem um QI abaixo do que o normal. Sim. E eu tenho o TDAH e tenho a depressão. Quem me salva é o TDAH, porque faz com que eu tenha foco e aí acabo me desenvolvendo. Aí, como uma pessoa que tem um diagnóstico de FIB vira uma traficante internacional, vai daqui pro Peru, compra droga, entra dentro da selva peruana, compra, manda para outro país, lidera ali, às vezes, 6, 7 homens, coloca o marido, que hoje é meu marido, né, porque era meu namorado, que não tinha envolvimento nenhum com crime, para traficar junto comigo e tem esse problema intelectual. Não dá pra entender, né? Não dá. Mas se você fez, então aconteceu, Não, né? aí depois, quando você sai dessa realidade do crime pro dia a dia, eu consigo Você começa enxergar a se ele. perguntar como fazia, né? Mas você sabe como você fazia. Mas Exatamente. Só que eu consigo enxergar ele, como por exemplo, na faculdade eu não conseguia aprender as coisas com tanta facilidade, por isso que eu fui atrás do diagnóstico, porque eu não entrava na minha cabeça como que as pessoas entendiam tão rápido e eu não. direito tem que ler muito, né? Não, mas eu Então, podia ler, devorar, fazer o que e fosse. não entrava. Não entrava na minha cabeça. Aí eu via pessoas que não sabem nada tirando 10 e eu tirando tipo 6,5, 7. Por um lado, eu vi que alguns sabotavam, né? Eles usavam um aplicativo lá e faziam as provas online por causa da pandemia, né? Então eles se auto-sabotavam. E eu não, eu estudava na Porque tá se raça. enganando fazer isso, né? Então, Eu estudava na raça, mas mesmo assim eu demorava para entender. E aquilo já estava me incomodando. E aí veio, né, o diagnóstico, mais uso do medicamento, pronto. Hoje salvou, né? eu escrevia muito mal. Nossa, era péssimo meu português. Escrevia péssimo. Era cheio de erros. As falas também, elas eram bem, a pronúncia bem errada, sabe? Eu falei até num outro podcast, a gente chega na faculdade, a maioria, as pessoas não sabendo fazer uma redação, né? Exatamente. Mas no meu caso, o que me melhorou não foi a faculdade. Foi eu ter feito podcast, eu ter me relacionado com outras pessoas. Vai aprendendo, né? E eu não ter me limitado, ter ido, tipo assim, dar as caras, sabe? Não fiquei naquela história assim, uma hora vai aparecer um estágio e eu vou aprender. Não, eu fui atrás. Então, tudo que aparecia, eu desenrolava. Hoje mesmo, eu fui fazer um despacho com a juíza e a juíza estava numa audiência e veio o assessor dela e aí eu explicando, eu falei assim, não, porque na inicial, tal, ela virou para mim e falou assim, a inicial tá boa, eu li ela, eu particularmente conheço esse caso, porque fui eu que preparei a minuta, mas ali na inicial tá bem explicada. Eu olhei pra cara da advogada, né, que tava comigo, e falei, você viu? Você viu que ela elogiou minha inicial? Aí ela, eu vi, porque, tipo assim, eu tenho o hábito de ser insegura com a escrita por conta de tantas haters que eu já levei na vida, então você fica um pouco insegura. Você vai mandar um documento judicial que tem ali uma responsabilidade na vida do outro, você tem que tomar cuidado, sabe? E na hora que ela falou, nossa, eu falei, ganhei o dia? Falei, meu Deus do céu, eu recebendo Legal, elogio, né? assim, ganhei o dia. E aí, às vezes, eu olho pra aquela Márcia lá de trás e fico pensando, né, será que a Márcia lá de trás um dia imaginou que ela passaria, que ela
colheria Sim. tudo isso. Ô, Márcia, ficou assim um pouco, eu só voltando lá no negócio da infância, aí tudo bem, você sofreu tudo isso, mas eu queria saber qual foi o seu start para entrar nesse mundo? Você andava com pessoas que te convidaram? Como que você entrou nisso, negócio de... A entrada no mundo do crime, ela ocorre nessa passagem da adolescência para a fase adulta. Relacionamento com pessoas, talvez que te Não, chamaram ou não, você que não. quis mesmo. Ela começa ali da adolescência para a fase adulta, porque eu fui pro Nordeste, minha mãe foi para lá, a gente foi para lá, passou uma fome desgraçada, voltamos para São Paulo. Quando chegou em São Paulo, minha mãe se casou com um senhor lá, que já até falecido, e os filhos ficou jogado. Tipo, na rua, 17 anos. Meu pai também não queria em casa. E aí, nesse momento, quem acolhe você é o crime. E foi isso que aconteceu comigo. Eu conheci uma menina que ela era irmã de um rapaz que eu tinha um namorico com ele. Ele era guarda municipal até. E ela tinha um namorado preso. E aí eu conheci uma outra moça, que eu tenho até amizade com ela até hoje, que ela mexia com estelionato. E aí eu pedi pra ela me ensinar, ela me ensinou. Então foi o pé. E aí eu comecei a vender linha telefônica pra cadeia. Aí essas linhas telefônicas que eu vendi, não sei se você lembra da telefônica. Lembro, tenho 46, lembro sim. Então é da nossa época. Então é da nossa época. E eu pedi essas linhas e aí eu vendia vídeo chamada. Vídeo chamada não, gente. Não tinha aquela época da telefônica, Não é videochamada. vídeo chamada, tinha só a webcam que você usava no MSN. Sim. Não, era aqueles aparelhinhos, como é que chama? Transferência de chamada. Ah, sim. Eu transferia o número fixo pro celular. E aí ia pra dentro da cadeia, lá nos presídios. E assim começou, e não parou mais. Em um dos episódios, eu acabei sofrendo um estupro dentro da cadeia. Onde você viu, você sai da sua casa pra ir lá na cadeia pra você sofrer um estupro. E aí, nesse caminho, eu conheci o pai do meu filho. Que o diabo levou, graças a Deus. E ele me incentivou, né, a entrar pro crime. Porque você se envolve com o cara, ele te oferece amor, atenção, carinho. Você não tinha dentro da sua casa, Mesmo né? estando na cadeia preso, aí você fala, pronto, encontrei alguém pra cuidar de mim, agora eu Presa vou... fácil, né? Exatamente. Na Presa verdade, eu falo fácil. que ele era gigolô de puta pobre. Eu falava pra ele, porque ele tava lá preso e eu que tinha que fazer tudo. Aí nessas eu engravidei. Aí quando eu engravidei, eu comecei a vender droga. Antes de eu engravidar, né, eu comecei a vender droga. Só que eu vendia assim, tipo 1 quilo pra outra cidade. Montei uma biqueira. Nessa biqueira ali eu colocava pra vender 50 gramas, 100 gramas de pó. E aquilo ali, tipo, era... Pra mim não dava dinheiro. E aí eu comecei a vender em quantidade para outros estados, né? Intermediando ali. Numa dessas vendas eu já estava grávida, estava de 7 meses. Aí chegou um carregamento um pouco maior. Eu fui pra lá, pra Ourinhos. Chegou lá, na hora que eu tava voltando, eu fui presa, grávida de 7 meses. Tipo, com a criança na minha barriga. Eu fui presa, ele nasceu. Eu presa, eu tive que entregar ele com 2 dias de vida. Ah, mas por que você teve que entregar? Porque segundo a lei, pode ficar 6 meses. Se você ama o seu filho, você não vai levar ele pra uma delegacia podre, né? Com chão duro, com aquela mulherada fumando cigarro, maconha. A criança, ela não precisa passar por isso. Você escolheu estar ali no momento que você decidiu fazer algo de errado. A psicóloga fala que essas decisões que eu tomava assim no impulso fazem parte do meu diagnóstico. Que se eu tivesse tratado ali na infância, eu seria mais criteriosa nas minhas Talvez escolhas. não vou fazer isso porque vai, né? Ela falou pra mim. Aí eu falei um dia, eu lembro que na conversa eu ainda falei pra ela, eu falei assim, pois é, mas se eu tivesse um pai, uma mãe, talvez eu teria descoberto isso a tempo, mas eu não tinha. Eu não tinha, então eu só vim descobrir depois de velha com eu conseguindo Com a cuidar de vida mim. mesmo, né? Conseguindo cuidar de mim. E eu lembro, aí depois disso eu saí meu filho nasceu. Aí nessa época minha mãe foi mãe, ela ia me visitar. Mas sempre que ela tinha uma oportunidade, ela falava pra mim, você é um nada. Você tá aí dentro precisando de mim, porque você é um nada. Entrou com o pedido pra pegar a guarda do meu filho, sendo que não tinha necessidade. Tipo, eu tava presa, meu. Qual a necessidade dela fazer isso? Ah, mas aqui pra mim resolver as coisas. Vó, ela tem os direitos dela ali com a criança. Mas enfim, aí
ela acabou que o primeiro ano de vida dele foi ela que fez a festa, como se eu tivesse morrido, né? Dá pra esperar até eu sair. Ela que fez tudo, batizou, sendo que nem sabia se eu ia querer que batizasse ou não. Fez várias coisas, porque ela dizia que o menino era filho dela. E que há quem não diga que não é. Ela dizia desse jeito, até ele crescer e dar trabalho. É. E cresceu, deu trabalho, aí o filho já não é mais dele, é da mãe. É. Ah, mas puxou a mãe. Começou a falar, meu Deus, né? Não, puxou a mãe. Tudo que faz de errado é herança da Da mãe, mãe, entendeu? Tipo, dele ter uma arminha lá de brinquedo e eu ouvia assim, ai, não é bom ficar dando esses brinquedos, porque o sangue da mãe e do pai não é muito bom. O menino nunca se envolveu com nada errado, tem medo de tudo. Mas eu já cheguei a ouvir isso quando ele era criança, sabe? Mas graças a Deus, eu percebo que isso não está no destino dele. Porque ele não tem envolvimento com nada e tem medo de tudo. Ele é extremamente medroso de tudo. Tudo ele me chama pra resolver o problema. Ontem ainda falei isso pra ele. Eu falei assim pra ele: se eu morrer, o que vai ser de você? Ele falou: não sei. Mas a gente tá com 19 anos. Já tá grande, né? Mas eu tô sempre ali. Eu falo pra ele: certo ou errado, vai ser sempre eu na sua vida. Ele também sofreu muito na mão dela, sabe? Dela ficar dizendo assim: quando você crescer, você vai ser bandido, igual seu pai e sua mãe. Nossa, até com ele ela mexeu, então, né? Até com ele. De falar Ela é viva ainda, né, que você falou? Lógico que é. Sim. E se ela se perguntava, ela negava, ela dizia que não. E aí, quando ele gravou pra mim, ele não teve mais como ela dizer que ele era um mentiroso, sabe? E ele mesmo, ele nasceu no presídio. Aí, ela levou pra casa. Passou 3 anos que eu cumpri pena, saí, fui estudar. Nesse período que eu fui estudar, eu saía de casa às 5, chegava às 11. Ela não deixava eu ficar com ele, ela não deixava eu fazer nada. Você voltou pra casa da sua mãe Voltei quando pra você casa saiu? dela, não tinha pra onde ir. E na verdade lá não era nem dela, né? Era nosso e um pouco dela, porque tinha a parte Herança do do meu seu pai. pai. E eu brigava com ela por causa daquela casa. Ela falava pra mim que era pra mim ir embora. Eu dizia assim, eu não. Por que eu vou embora se eu tenho a parte do meu pai aqui? 17,3% de cada um. Porque a sua filha mais velha é de outro homem e o seu filho mais novo é de um amante. Então eles não têm direito. Né? Sim. E, tá, mas como que ela falou uma vez, ela falou assim, mas seu pai registrou. Eu falei, enganado. Ele não sabia que não era filho dele. Sim. Quando ele soube, vocês já tinham se divorciado e ele acabou que ficou doido de tanta cachaça que tomou e não foi atrás. Mas quando ele tava são, ele falava que ia tirar o nome dele do nome do seu filho, porque não era filho dele. Sim. Então é só eu arrumar testemunha, falei pra ela. Então aí você estudava e trabalhava o dia inteiro, né? Não, eu só estudava e na cadeia eu aprendi a fazer artesanato em MDF. Então eu fazia aqueles artesanatos para custear, porque eu queria ser engenheira, eu queria ser engenheira civil. Então, o que eu fiz? Eu fui estudar AutoCAD, eletricista instalador, eletricidade básica. Então, eu passava o dia inteiro no Senai. E nos fins de semana, eu vendia bolo dia de sábado, que eu fazia um curso de leitura e interpretação de planta. E aos domingos, eu fazia os artesanatos e vendia. Então, eu tinha dinheiro ali para custear algumas coisas. E eu tinha uma ajuda também, que é daquele rapaz que ela tinha bastante ciúmes, que eu acho que ela tinha uma apaixonite por ele. Sim. Ele me ajudava bastante, porque eu queria ser engenheiro, tudo quanto era jeito. Aí, o que aconteceu nesse período? Eu escutava assim, volta pra cadeia, cadê o seu lugar? Ex-presidiária, traficante, vai embora daqui, sem eu fazer nada. Nada. Só que eu era igual o galo de briga, então se vinha falar pra mim, eu já tava ciscando também. Sim. Então virava aquelas confusões todas. Aí ela vinha assim, no meio da escada e gritava, sua vagabunda, sua puta, volta pra cadeia, traficante, ex-presidiária, com todo mundo ouvindo. Eu lembro que nessa época eu tive uma apaixonite por um rapaz que ele tinha um irmão gêmeo. Que safado, tinha um irmão gêmeo. E ele não me enganou, os dois? Que eu acabei me relacionando com os dois? Porque a gente, quando é muito parecido, idêntico, a gente não sabe, então, né? No dia que eu conheci o primeiro, né? Que depois eu reencontrei o segundo, eu não consegui identificar. Diferenciar, né? Mas depois, com certeza, só de bater o olho eu já sabia, porque você sente. Você consegue sentir, mas antes sim eu ter visto os dois juntos, não. E eu tinha essa apaixonite por esse rapaz, né?
E eu lembro que ele foi lá, parou assim no portão e ela começou a gritar pra ele, falando pra ele, ela é traficante, ela é ex-presidiária. E eu falava pra ele, vamos embora. Ele era 2 anos mais novo que eu. E eu, vamos embora, porque minha mãe tá falando bosta aí e minha mãe é louca. Falei pra ele, minha mãe tem problema mental, a gente tá tentando internar ela. Ainda falei isso pra ele, então. A gente tá tentando internar ela, Uma vamos. forma de explicar, senão ninguém entende, Não, né? e com essa explicação, todo mundo acredita, né? Porque não é normal. Não é normal, não. Eu tenho uma Não. amiga que tem esse tratamento com a mãe até hoje também. É muito difícil, muito. Exatamente. Mas assim, você saiu e começou engenharia ou não? Você saiu e já começou? Eu quero entender. Eu vou entrar nessa parte. É. E aí eu fui lá, me matriculei no curso de engenharia civil. Só que vocês sempre escutando, ex-presidiária, traficante, cadê seu lugar? Vai embora daqui, que aqui não é sua casa. Essa casa não é sua, essa casa não é sua. Vai procurar um lugar pra você, você fica perdida. E eu não tinha recursos, mas eu tinha um sonho de ser engenheira. Aí eu comecei a vender droga sintética. Comecei a vender êxtase, LSD, fui pro sintético. E aí, nessa de ir pro sintético, vai conhecendo um, vai conhecendo o outro. Acabei indo na Bolívia comprar 1 quilo de cocaína, que é uma droga que ela é cristalizada, assim. Ela é uma cocaína pura. Ela lembra muito... Pronto, tá vendo esses negócios aqui do meu anel da formatura? Essa aqui em volta? Ela lembra esses brilhos aqui, essa cocaína. Ela é bem brilhosa, ela é cara. E só vende fora do país. E eu acreditava que na Bolívia, nossa, era a melhor droga. Então eu ia pra lá. Mal eu sabia que ela era pior, né? Mas eu acreditei que era. Fui lá e comprei 1 quilo. Quando eu tô voltando, a federal me pega. Fui presa de novo. Nossa, sim. Só que eu não fui presa com o meu nome, eu fui presa com outro nome. Fui me chamando Gisele. Aí eu fui inventar. E eu fui pra uma cadeia mista, tá? Lá no Mato Grosso do Sul. Fui parar numa cadeia mista, com homem e mulher junto. Na cadeia você aprende o quê? Tudo que não presta. Você entra lá, Esse limpa. negócio de falar que você entra de um jeito e sai melhor é mentira, né? Mentira, isso daí não Mentira. acontece, não. Você sai traumatizada, né? Melhor não, mas traumatizada você sai. E aí eu fui pra essa cadeia, chegou lá, ainda conheci um rapaz, arrumei um namorico com esse rapaz lá na cadeia. E aí eu comecei a aprender outras coisas. E aí eu fui transferida pro presídio feminino de Corumbá, que é na fronteira com a Bolívia, e lá eu conheci mais outras coisas. Só de lá eu fugi umas 3 vezes. Fugi e voltei umas 3 vezes. Cumpri pena, descobriram meu nome verdadeiro, né? Porque eu resolvi pedir um Sedex em casa pra esse meu amigo. Aí chegou uns livros lá e tinha meu nome verdadeiro dentro dos livros. Aí descobri meu nome verdadeiro e eu acabei pegando uma pena alta porque eu era reincidente no artigo. Sim. E aí a pena era 3/5. E peguei uma pena bem alta. E aí eu fui transferida para penitenciária, mas lá, né, você recorre aqui, faz isso, a justiça ali, né, te dá algumas brechas, como eu tinha sido presa no artigo 12, depois estava sendo no artigo 33. E aí eu fui embora, só que eu fugi. Eu fiquei foragida na rua. Aí quando eu fugi, eu falsifiquei todos os meus documentos e fui trabalhar registrada num fast food, ganhando R$ 4 a hora. Um documento falso. Um documento falso. Com o meu nome, mas eu não tinha título de eleitor, eu não tinha alguns documentos que eles exigem. Aí eu tive que falsificar. Os meus próprios documentos, eu me consegui um trabalho lícito, onde eu ganhava uma miséria. Sim. Porque R$ 4 a hora, 8 horas por dia, conta aí, né? Quanto que não dá. E ali eu fiquei acho que mais ou menos 1 ano trabalhando nesse emprego. Um dia eu fui trabalhar, eu tava com uns coros, sabe? Aí a gerente veio gritar comigo, eu xinguei ela de tudo quanto é nome. Mas tudo quanto é nome mesmo que você possa imaginar. Chamei até de árvore seca. Falei, você já viu uma árvore seca dar fruto? Por isso que você não tem filho, você acredita? Nossa. Eu estava revoltada, foi no dia do meu aniversário. O meu livro ainda começa eu contando esse episódio desse dia aí, porque tudo começou a partir desse dia. Aí ela foi, a gerente geral foi e me mandou embora. Eu achei que eu ia tomar uma justa causa, né? Só que ela me mandou embora com todos os meus direitos, porque uma que ela gostava bastante de mim, outra que ela falou que ela entendia mais ou menos o que tinha acontecido, mas eu não poderia ficar ali, então ela tinha que me ter como exemplo, para que outros não fizessem isso, ainda mais que era uma gerente que estava lá, tipo, há 15 anos. Mas tudo que eu me disponho a fazer, eu me destaco. E o problema dessa mulher comigo era isso, porque, tipo, eu tava lá há pouco tempo e ela que tava há 15 anos, eu tava andando mais rápido que ela. Então, aquilo ali incomodou ela, mas incomodou muito. Ela pegava muito no meu pé, até me acusar que eu tinha roubado Fanta. Um dia ela me acusou. Então, eu falei, se fosse Coca-Cola,
que você gosta, né? Tudo bem, eu aceitava, era tolerável. Mas Fanta? Ah, não, Fanta tá me tirando. É. E aí, nesse dia, eu esculachei ela. Aí, fui mandada embora. E aí, eu reencontrei, na verdade, com esse rapaz que hoje é meu marido. E aí, comecei a me relacionar com ele. E aí, eu fui atrás de outros empregos. Nesse período, eu não sonhava, eu não vivia. Eu acordava, eu tava no modo automático. Eu acordava, trabalhava, voltava, dormia. Acordava, trabalhava, voltava, dormia. Tipo, eu não tinha vida. E não tinha sonhos, nada. Você Nada. fazia aquilo para sobreviver, né? E me sobrava bem pouco, né? Porque eu pagava para cuidar do meu filho, comprava as coisas que precisava. Mas, por exemplo, a minha janela era uma madeira, que era para proteger o frio. E a minha cama era feita de pallet com um colchão velho. E eu dormia em cima de uma fossa. Esses dias eu lembro que eu não lembro o que eu peguei, que eu escrevi assim pra minha mãe: lembra quando você me deu um quarto? E eu dormi em cima da fossa? Quem diria, né? Que eu ia chegar onde eu cheguei. Porque ali eu não tinha nem perspectiva de vida. Aí, com a perca do emprego, eu tinha que arrumar outro emprego. Só que eu conheci esse rapaz, que hoje eu sou casada com ele. E aí eu voltei a ter vontade de fazer as coisas, sabe? Ter vontade de trabalhar num lugar Estudar, de melhor. melhorar, né? Sim. Isso. Porque como ele era gerente do banco, eu acreditava que, nossa, gerente do banco, mal sabia que gerente do banco é só status, né? Porque ganha uma miséria. É um vendedor de luxo, né? O gerente do banco.